Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1: A Edificação da Igreja. Autor: Pedro Dong. Título da semana 4: O Caminho da Cruz. Terça-feira. Ler com oração Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz: Disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cogitar das coisas de Deus e não das dos homens. Pedro, em seu amor natural, discordou de Jesus quando ouviu acerca dos sofrimentos pelos quais ele passaria em Jerusalém. Contudo, o Senhor o repreendeu. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Vemos aqui que para edificar a igreja não basta amar o Senhor. É necessário ser transferido do plano terreno para o espiritual, a fim de cogitar das coisas de Deus. Nossa intenção pode ser a melhor, mas sem essa transferência, acabamos unindo-nos a Satanás. Foi por essa razão que Jesus censurou Pedro. Então, se você almeja ser uma pedra para edificação, e não uma pedra de tropeço, o caminho é mudar de plano, ser transferido para o alto, a fim de pensar como Deus pensa. De acordo com Mateus 16, Jesus passou por um processo de morte e ressurreição para gerar a igreja. E agora fazemos parte de sua edificação, o que não é algo superficial, mas sublime. Lemos em Efésios que Cristo amou a igreja, por isso entregou-se por ela. Capítulo 5, versículo 25. Percebemos que nos salvar dos pecados foi apenas o passo inicial para o Senhor alcançar um objetivo maior, a edificação da igreja. Embora Deus queira usar-nos como materiais para a edificação, isso não será possível sem nossa santificação, por meio da qual Ele nos separa das coisas terrenais e infunde em nós seus elementos santos. Também precisamos ser purificados pela palavra, pois ainda conservamos muitos elementos naturais que são empecilhos para a edificação da igreja. Assim o Senhor retira de nós toda a impureza e velhice espiritual, e somos transferidos para um plano mais elevado, a fim de ser apresentados como a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Percebemos, assim, que nosso homem natural jamais será usado na obra de edificação da igreja. Em nós mesmos, nunca estamos dispostos a abrir mão de nossa opinião ou de nossa maneira de fazer as coisas. Como vimos, Pedro não suportou sequer pensar que o Senhor sofreria e morreria. Por isso o reprovou. Mas Jesus repreendeu Satanás em Pedro, provando que o homem natural é unido e identificado com o inimigo de Deus, que cogita apenas das coisas terrenais, das coisas dos homens. Portanto, para ver a edificação da igreja, precisamos da cruz. Querido leitor, a vinda do Senhor se aproxima. Já vimos em livros anteriores do Alimento Diário que somos os trabalhadores da 1ª hora. Nosso compromisso com a obra de edificação da igreja deve ser absoluto. Certamente desejamos seguir o Senhor e edificar a igreja. Por isso não nos resta outra saída a não ser negar a nós mesmos. Esse é o caminho para não vivermos no homem natural, unido e identificado com Satanás, cogitando das coisas dos homens. Antes da queda, o homem vivia em total simplicidade. Como não discernia o bem e o mal, ele dependia absolutamente de Deus, que lhe satisfazia de maneira plena.
Além de suprir Adão com alimento, no cair da tarde, Deus aparecia no jardim do Éden para ter comunhão com ele, dando-lhe conhecimento e sabedoria e satisfazendo assim sua alma e seu espírito. Costumamos dar muita atenção às necessidades de nosso corpo, mas também precisamos de suprimento para nossa alma, que por vezes é instável. A experiência de Adão no jardim do Éden revela que a palavra de Deus é capaz de suprir o homem em todas as áreas da vida. É por isso que, ao ser tentado, Jesus disse ao diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Infelizmente, Eva foi enganada pela serpente, que lhe ofereceu a capacidade de conhecer o bem e o mal. Gênesis 3:5. Na verdade, o que a serpente ofereceu foi a possibilidade de Adão e Eva conhecerem o que era o bem e o mal em substituição à dependência total de Deus. Assim, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perdeu sua simplicidade, deixando de lado a dependência completa de Deus. Pergunta de hoje: qual deve ser a atitude daqueles que desejam cooperar com Deus na obra de edificação da igreja? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória